Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Como Pensa uma IA. A gente vai explorar um pouquinho, a matemática das redes neurais e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções de ativação. Funções de ativação, elas são transformações não lineares e elas são aplicadas sobre a saída de cada neurônio. Então, como que funciona, Vamos lembrar do layout que a gente viu nas aulas anteriores. A gente tem uma entrada da rede neural ou uma entrada da camada. Essa entrada vai ser multiplicada por pesos. Depois, cada uma dessas entradas vai passar por uma combinação linear. Com a combinação linear feita, vai ser somado um bias. Vão ser colocadas as funções de ativação e isso vai ser a saída, após o resultado ser calculado e passado pela função de ativação. Agora a gente vai ver um pouquinho dessa parte matemática, só para relembrar. Um neurônio, antes de ser ativado, ele é chamado de Z na camada L. Então, cada um desses neurônios J, eles vão ser calculados da seguinte forma. Um somatório em I dos pesos do neurônio J da camada anterior I, certo? Multiplicado pelos neurônios ativados da camada anterior, mais um bias da camada atual. Certo? Essa aqui é a matemática. E depois, para a ativação desta camada que estamos agora, L, ativação J, ela vai ser passada, o que a gente calculou, a pré-ativação Z, L, J, vai ser passada por uma função sigma qualquer, que a gente vai ver algumas delas, e isso vai ser a nossa ativação, certo? Agora vamos para a primeira função de ativação. Bom, agora para as funções de ativação, vamos começar pelas tradicionais, que elas são as mais antigas, as primeiras criadas, quando as redes neurais foram desenvolvidas. E a gente vai começar pela ReLU, que eu até já dei o exemplo dela. Ela é a Rectified Linear Unit. Ela é bem simples, ela é computacionalmente muito eficiente e ela ajuda a combater um probleminha que chama Vanish Gradient, que a gente vai ver futuramente para que serve. E ela é definida da seguinte forma: são valores máximos entre 0 e x. Então, se o meu valor for negativo, por exemplo, x igual a menos 3, o máximo entre 0 e x, desse x menos 3, o máximo é 0. Então, ela vai ser 0 em todas as partes negativas. Depois, ela vai ficar linear com o próprio valor x. É uma função linear de x igual a x. A ReLU, ela tem algum problema, Ela tem um probleminha que é bem visível aqui no gráfico, que os neurônios, quando o x é menor do que 0, eles retornam uma ativação 0. E isso é ruim quando a gente for calcular o algoritmo de otimização, que a gente usa gradientes. Então, o gradiente vai dar 0 quando o x é menor que 0. Isso vai afetar com que a nossa rede não tenha mudanças na hora do treinamento. Então, isso é um grande problema para esse tipo de rede. Tendo em vista, então, o problema dos gradientes, a gente consegue resolver esses neurônios mortos, que são chamados da ReLU, com a Liq-ReLU. A Liq-ReLU ela é basicamente uma forma de contornar o problema. A gente coloca com x menor ou igual a 0, ao invés de ser linear em 0, a gente define um parâmetro αx. Então, vai ter uma outra função linear que vai completar na parte negativa, nos reais negativos. E esse alfa, ele pode ser definido, certo? Você coloca um valor, por exemplo, 0,001, e aí você tem uma inclinação qualquer, lembrando que essa inclinação não é da parte negativa, ela não é sempre a mesma. Quando você define esse parâmetro alfa, esse parâmetro alfa aqui, quando você define ele no começo do código, é chamado de Liq-ReLU, mas quando o alfa muda dinâmico durante o treinamento, é chamado de Parametric ReLU. Mas a ideia é a mesma por trás de todas. Outra forma da gente usar uma ativação é usando a tangente hiperbólica. A gente tem um intervalo de saída aqui entre menos 1 e 1, e ela tem uma vantagem muito boa, que ela é simétrica em torno do zero. Então, quando a gente tem redes com camadas muito profundas, só que as nossas entradas elas estão bem normalizadas, bem centralizadas entre menos 1 e 1 ou entre 0 e 1, a gente consegue usar a tangente hiperbólica, porque ela é bem simples de calcular, são exponenciais, ela é bem dinâmica e assim, ela é bem útil. Só que nos intervalos onde eu tenho uma maior variação
dela, né, onde a derivada dela é mais consistente. Porque se eu pegar valores na minha combinação linear que forem muito extremos, por exemplo, muito maiores do que 4, ou valores, sei lá, próximos de 100, 1000, isso é um problema muito grande, porque aí nós temos um erro no cálculo do gradiente, né, que são essas regiões que a gente chama de regiões saturadas. Então, essas regiões saturadas aqui fora desse intervalo, elas são um problema, né, se os nossos dados atingirem essas regiões. Bom, a sigmoide, ela é uma outra função de ativação que é muito utilizada em classificadores binários. Então, o que são classificadores binários? Imagina uma rede neural onde eu tenho uma entrada, um número qualquer de dados, eu tenho uma camada intermediária que está conectada a ela, e a minha saída ela vai ser uma classificação binária, por exemplo, verdadeiro ou falso. É um exemplo de rede que pode fazer isso se você quiser detectar, né, aquelas imagens de cachorro que eu falei. Essa imagem tem cachorro? Sim ou não? Então isso é um tipo de rede que eu posso usar sigmoide na última, né, normalmente na saída, na última camada. Ela tem essa carinha aqui com as exponenciais e ela mantém essa curva que vai entre 0 e 1. Então eu posso usar ela para treinar a minha saída de classificador binário com parâmetros de, por exemplo, se a minha sigmoide for maior do que esse valor aqui, 0,5, por exemplo, eu dou que a rede previu aquele resultado como um verdadeiro. Ou se for maior que 0,8, vai depender do meu caso, né? E ela é bem simétrica aqui em torno do zero, então eu consigo ter essa distinção, né, probabilística. Então, se ela for muito próxima de zero, o resultado dela, você pode ter certeza que aquele resultado está bem direcionado. Uma outra muito utilizada é a softmax, né? Ela pode ser interpretada como uma distribuição de probabilidade. Ela é muito sensível às entradas, né? Isso pode causar até algumas explosões numéricas, porque você pode ver aqui embaixo, eu tenho uma combinação das ativações das camadas anteriores, né? A camada atual vai ser influenciada, né, pelas camadas anteriores. Então é bom ter um pouco de cuidado ao lidar com ela, mas ainda ela é bem usada. Bom, então para a gente passar para a próxima, antes da gente passar, vamos dar uma olhada só como que são essas funções todas juntas. Então tem aqui uma legendinha, então vocês podem ver que elas todas no zero, elas até que coincidem bastante, tirando a sigmoide, elas coincidem bastante no zero. E no final o que vai diferenciar mesmo elas é essa parte aqui antes do zero, né? Cada uma tenta ter uma abordagem diferente do antes do zero, né? E aqui elas são o que a gente chama de tradicionais. Agora, para as redes modernas, o que eu considero como moderna são aquelas redes que a gente pega as clássicas e a gente tenta resolver alguns problemas que elas têm. E a primeira delas é a ELU, que é Exponential Linear Unity. Ela tem essa carinha aqui para valores maiores que zero e menor que zero. Então ela tenta tirar alguns problemas da ReLU. Principalmente na parte negativa. Então a gente pode ver que a saída da parte negativa agora é suavizada, então tem meio que um decaimentozinho, tem a parte exponencial, né? Por isso que é ELU. Isso faz com que as ativações próximas de zero sejam melhores, né? Se a gente for comparar com a ReLU é aquele negócio direto, aqui é um pouco mais suavizado. Isso tenta ajudar na parte de uma ativação próxima de zero. Bom, a CeLU, ela é igual a ELU, só que eles fizeram uma coisa muito parecida com o que foi feito com a paramétrica e ReLU. Então, ao invés de você ter só a parte da ELU, você coloca uma função para escalar, né? E aí você consegue mexer um pouquinho, tanto na inclinação do gráfico, você consegue mexer, mas também na parte negativa, se você quiser fazer ajustes nessa parte negativa, deixar mais suavizado, deixar uma curva maior, assim, é escolha do usuário, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Mas isso pode até ser treinado dinamicamente, então vai depender muito do seu caso. Depois da CeLU é a GeLU, que é a Gaussian Error Linear Unity. Então ela também tenta ser um pouco linear, a gente pode ver aqui, né, que na saída dela ela é bem linear, mas também, né, novamente, aquela parte próximas do zero, né, regiões próximas do zero, que isso causa muito problema na hora de treinamento das redes neurais. Então é uma outra abordagem, ela vai aplicar uma máscara probabilística, né, que é bem parecida com a ReLU,
só que ela é mais flexível e é mais suave também, né? Então você tem aqui a definição dela, é o X que sendo a sua entrada, o seu neurônio, né? O seu neurônio antes de ser ativado, sua pré-ativação. Aqui tem essa função, né, um φ maiúsculo, que ela é definida pela função erro, certo? A função erro ela é calculada dessa forma, né? Não de forma numérica, né? De forma numérica a gente pode aproximar ela por uma série de Maclaurin, mas a forma analítica de calcular a função erro é essa, com essa integralzinha, né? Onde a entrada da minha função erro vai ser um limite de integração. Uma outra função, ela tenta usar um pouquinho a sigmoide, ela foi desenvolvida pelo pessoal do Google, é a swish. A swish, ela vai pegar, né, o que a gente viu como sigmoide e vai aplicar uma linearização nela, né, vai tentar deixar ela um pouco mais linear. Então você tem até um comportamento bem parecido com a GLU, mas ela tem algumas particularidades por usar a sigmoide. Então ela tenta ser bem linearzão lá para frente e ela tem essa região próxima do zero negativa também mais suavizada. Se a gente colocar todas essas que eu considerei como modernas num gráfico, a gente vê que valores maior do que zero, elas são bem parecidas, né? O que vai mudar mesmo são os valores negativos em torno do zero, né? Como que cada uma delas vai lidar. Então, para finalizar, vamos ver só um resuminho de como a gente pode usar cada uma delas. Bom, de forma geral, só para relembrar, né, a carinha de cada uma delas aqui, que a gente viu hoje. Se vocês quiserem depois tirar uma print, né, podem tirar para a gente ver, né, como é a ativação de cada uma. E aqui uma tabelinha que eu fiz para a gente poder ver as principais. Então, ó, ReLU com o intervalo de saída de 0 a infinito. Todas elas têm que ser deriváveis, tá? Por conta do meu algoritmo de otimização. Simetria, algumas são, outras não, certo? O Vanish Gradient, né? O gradiente para, né, parar de atualizar, né? Se ela evita ou não, né? O Vanish Gradient. E é um uso muito comum, né, de cada uma delas. Por exemplo, a ReLU, ela é muito usada em camadas ocultas. Então, se a gente tem uma entrada da minha rede neural e as camadas lá intermediárias que vão depois para uma saída, essas camadas intermediárias podem ser alimentadas com uma ReLU, né? Elas são muito usadas para isso. Tangente hiperbólica é muito usada para redes neurais mais antigas, mais simples. Então, problemas de classificação bem mais simples, a gente pode usar tangente hiperbólica. Camadas profundas, usar a ELU. O que seriam camadas profundas? Então a gente pode agora já imaginar uma rede bem deep, né? Se a gente tiver só uma rede neural com algumas camadas ocultas e uma saída, uma entrada simples, né? A ReLU dá conta. Mas se a gente tiver uma coisa com camadas convolucionais, diversas saídas, para lidar com isso, a ELU ela é bem utilizada, né? Já a CeLU redes autonormalizantes, então para quando você precisar de uma rede que os dados vão ser entrados, vão sair de diversas formas, lá no meio delas vai ser manipulada de diversas formas. Se a gente usar a CeLU, essas redes vão ser normalizadas automaticamente por conta do parâmetro dela, né, da CeLU. Já a Softmax, ela é muito usada para saídas. Então, classificações a gente usa ela porque ela tem esse caráter probabilístico da soma dela ser igual a 1. Então, para coisas de classificação é muito utilizado. Então, você pode ter valores bem limitados, onde os maiores, né, os argumentos maiores, se referem àquela classe que você está classificando. A GLU, ela é muito usada para redes transformers. Então, os transformers são o que a gente vê hoje no ChatGPT, no DALL-E para geração de imagens. Então, essas redes que têm as arquiteturas transformers, elas usam muito a GLU. E a Swish, ela também são usadas em redes profundas, né? Assim como a ELU, né? Elas podem ser utilizadas. Isso vai variar, né, na hora que você estiver fazendo otimização de hiperparâmetros, você pode ver qual é melhor no seu caso, mas elas lidam bem com essas redes profundas, por elas serem fáceis de calcular, serem rápidas e elas serem muito dinâmicas, abordando aqueles problemas próximos do zero,
Então, essas foram as funções de ativação. Fiquem ligados para o próximo que a gente vai ver as funções de custo. Então, são duas aulas que vocês podem usar para poder servir de base nas futuras redes neurais que estiverem desenvolvendo, porque isso são parâmetros que a gente vai estudando e vai trocando, né? Tanto as funções de ativação como as funções de custo, porque o resto das aulas, né, essas são as únicas partes das aulas que a gente vai estar lidando diretamente o tempo todo, né? As próximas, que é a backpropagation, que a gente vai ver algumas arquiteturas, tudo isso é a receitinha de bolo que você vai aprender uma vez, vai ver como funciona e depois você vai só saber, né, como que está acontecendo. Mas isso daqui, função de ativação, função de custo, são coisas que vamos estar mexendo o tempo todo, né, nas redes neurais. Então espero que vocês tenham gostado, deixem um like se gostaram, ativem um sininho, se inscrevam e aguardo vocês na próxima aula.